E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E para isso, muitas vezes o seu queijo vegetal ele precisa ser fermentado. E aí sim vem um enorme leque de possibilidades, né? O que a gente vai usar para fermentar o queijo vegetal? Você que já está aqui há algum tempo já percebeu que tem dois grandes caminhos para a gente se utilizar de bactérias para a fermentação de um queijo vegetal, né? Ou você compra ou você faz em casa. E nesse vídeo aqui eu quero focar nesse aspecto de fazer em casa, porque eu tenho duas dicas super importantes para você prestar atenção na hora de fazer o seu starter, justamente para que você faça um queijo vegetal que tenha gosto de queijo. Então, para isso, primeira coisa de todas, que não é dessas duas dicas agora, é só um preâmbulo para eu poder falar essas duas coisas, mas também não menos importante. A gente precisa primeiro saber qual tipo de micro-organismo que a gente precisa ter para que a gente possa fermentar uma base vegetal e aí sim ter o gosto de queijo. Tá? Primeira coisa, esse gosto de queijo, né, o que é comumente falado de gosto de queijo, ele vem principalmente de um ácido, tá? Um composto chamado de ácido lático. E esse ácido lático ele é produzido por bactérias. Todas as bactérias produzem ácido lático? Não. Tem um grupo assim, grande até de bactérias, mas que comumente é chamado de bactérias produtoras de ácido lático. Nem tanto criativo assim esse nome, né? Mas ele é muito prático, porque é justamente as bactérias desse grupo que a gente precisa ter no nosso starter para que então a gente possa fazer um queijo vegetal que tenha gosto de queijo. Maravilha! Entendido até aqui, o próximo passo que a gente precisa dar é como que a gente consegue selecionar essas bactérias produtoras de ácido lático numa maneira que a gente consiga afastar todas as outras bactérias que não são produtoras de ácido lático, né? Ah, mas essas que não são produtoras de ácido lático, elas podem fazer mal para a gente? Algumas sim, outras não, né? E nem é essa questão para esse passo aqui. Para esse passo, a gente quer fazer um grande esforço para tentar isolar ao máximo, não vamos conseguir, mas isolar ao máximo essas bactérias produtoras de ácido lático. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais dessas bactérias aí, né, o que elas gostam, como que elas fazem, como que elas se reproduzem, do que elas se alimentam, né? Veja aqui na sexta-feira e tal. Bom, enfim, é interessante essas informações, elas são interessantes para que a gente possa, então, começar a isolar. E agora sim, a primeira dica importante que eu vou deixar para você é que essas bactérias produtoras de ácido lático, elas não gostam de oxigênio. Tá? Esse é que é o grande lance. Elas se desenvolvem muito bem, se proliferam e acabam por dominar um meio que ele é pobre em oxigênio. Aí esse é o primeiro ponto. Aí depois eu vou amarrar a situação para dizer praticamente como que você vai conseguir isso. Então, primeiro ponto, livre de oxigênio. Depois, tem uma segunda dica, que ela é super importante para a gente fazer meio que essa seleção e colocar bactérias que produzem ácido lático e outras a gente deixar de fora. E essa barreira que vai fazer a seleção acontecer é o uso do sal. Porque as bactérias produtoras de ácido lático, elas têm uma certa tolerância ao sal que outras bactérias já não têm. Então, agora a gente começa a pensar em termos um pouco mais práticos, ou seja, quando a gente for fazer um starter em casa, quando a gente for fazer o nosso probiótico caseiro, então a primeira coisa é prestar atenção para que não haja oxigênio. Portanto, aquele copinho até a metade com água, tampado com um papel toalha e um elastiquinho ali, esqueça isso. Tá? Por quê? Porque aquele papel toalha é justamente para respirar. Né? Olha só, tem uma coisa aqui na minha frente, ó, que é isso aqui, ó.
esse modelo aqui, tá? Isso daqui é o que eu estou falando, papelzinho aqui e tal. Esse papel, ele promove uma troca de ar, vamos dizer assim, entre esse espaço que tem ar aqui e o ambiente de fora. Tá? E é justamente isso que a gente não quer. Isso daqui eu estou, né, criando um Scooby para fazer kombucha e tal, mas imagine que isso daqui é um Rejuvelac, por exemplo. O Rejuvelac, ele tem contato com ar, né? E mas então é ruim, vai fazer mal, Calma, mal não vai fazer, ruim não vai ficar. Porém, o que acontece com o Rejuvelac pelo fato de ele ter essa exposição ao oxigênio? Algumas bactérias que vão se desenvolver ali não são produtoras de ácido lático, pode ser produtoras de ácido acético, por exemplo, Acetobacter, que é o nome, né, de um gênero de bactérias que fazem o vinagre, elas podem se desenvolver ali. Né? Então a gente pode ter um gostinho mais avinagrado, mas a gente não quer isso, a gente quer gosto de queijo, portanto é o ácido lático que precisa. Então, quando a gente for fazer um vegetal fermentado, por exemplo, ou um chucrute, o que quer que seja, a gente tem que encher até o limite. Ou alguma técnica que você já deve ter visto, de colocar uma folha por dentro, uma pedra. Eu já não gosto muito disso. Eu prefiro encher até a boca mesmo e tampar isso daí para assegurar que não tenha nenhuma entrada de oxigênio. Tá? E o segundo ponto que eu falei é em relação ao sal. Ou seja, você precisa salgar isso. E já entendeu onde eu quero chegar, né? O Rejuvelac, por exemplo, ele não tem essa barreira. Você que já sabe fazer Rejuvelac, já viu que é o grão germinado ou cereal germinado, que ele fica na água, uma água mineral, uma água filtrada, e aquela água ela vai ganhando uma turbidez, vai ganhando um aroma característico, né? Se desenvolve de tal forma que vira o Rejuvelac. Mas ele não tem sal. Portanto, ele não tem essa barreira que impede com que outras bactérias que não as produtoras de ácido lático se desenvolvam ali. Então, na hora de a gente fazer um starter, é interessante que ele tenha essas duas características. E o starter que tem essas características é aquele dos vegetais lactofermentados, né? Seja por salmoura, seja por salga seca. Eles acabam sendo livres de oxigênio num primeiro momento e também eles acabam tendo sal para proteger isso daí. Então, da próxima vez que for fazer um starter, é só pensar nisso e depois você me conta qual que é o starter que você costumeiramente usa para fermentar o seu queijo vegetal, que a gente continua essa conversa nos comentários.